4 minutos para as 3 horas, temperatura subindo 30 graus agora no Morro da Cruz, e a partir desse momento o Notícia na Tarde também em parceria, como ocorre todos os dias, com a TV Com, canal 36 da NET. E o Conselho de Arquitetura e Urbanismo está se estruturando e a fiscalização profissional deixou de ser responsabilidade do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Agora a responsabilidade passa a ser do CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Vamos conversar com o João Edmundo Bom Neto, que é diretor-geral do CAU. Os arquitetos estão descolando dos engenheiros? João Edmundo, boa tarde. Isso é uma reivindicação de mais de 50 anos dos arquitetos saírem do sistema CREA-CONF. Retificando um pouco as suas palavras, o Conselho Regional, que era de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, hoje é Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Os arquitetos saindo do Conselho, na realidade não é saindo do Conselho, e sim foi sancionado no fim do governo Lula a Lei 12.378, que institui o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é uma autarquia federal como o CREA, exclusivamente, isso é um conselho uniprofissional, exclusivamente para para arquitetos e urbanistas. Em geral, os arquitetos e urbanistas têm essa formação dupla, e a fiscalização, como você dizia, da arquitetura e do urbanismo passou a ser exclusivamente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E o que muda na atividade do arquiteto? Nada. Na atividade do arquiteto em si não muda nada. O que muda, de fato, é que uma vez que o sistema anterior era um sistema pluriprofissional, inclusive tem mais de 300 profissões, incluídos os técnicos de cada especialidade, faz com que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo tenha, com seus profissionais, que são da ordem de 100 mil no país, 5.100 mais ou menos no estado, tenha uma possibilidade mais ampla e mais abrangente de qualificar arquitetura e urbanismo, melhorando as cidades para os cidadãos. O desafio imediato é esse? Tem outros desafios colocados aí nesse primeiro momento? Existem dois desafios, na realidade um é consequência do outro, que o desafio de montar o conselho, coisa que já andou, estamos com menos de um ano de funcionamento, estamos com o Sistema Nacional de Informática, sediado em Brasília. Nós temos, como tínhamos antes, o Conselho Federal também, que chama CAU-BR, ou seja, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, e todos os estados têm o seu. Então, além desta montagem, dessa formação, estamos de imediato já perseguindo um velho sonho de, como ele dizia, de 50 anos, no sentido de acelerar as qualificações urbanas e arquitetônicas do país, inclusive voltando a ter uma projeção internacional como já tínhamos na época do modernismo. Por exemplo, na época da construção de Brasília, nós tínhamos um conceito alto a nível internacional dos nossos profissionais, e isso é uma das metas de retomar uma qualificação desse tipo. Não que o conselho impedisse o anterior, mas como um conselho, como já lhe disse, pluriprofissional, ele tem um certo engessamento quando se discute cada profissão. Então, como é tudo dentro do conselho, dentro de um único conselho, com muitos conselheiros de vários setores, fica difícil se avançar dentro de uma certa categoria profissional. Bom, e o primeiro encontro do novo conselho vai ser realizado em Florianópolis, dia 8 de dezembro, né? 8 de dezembro, sem ser o próximo outro sábado, nós temos como você disse, o primeiro encontro estadual do conselho. Esse encontro tem regimentalmente uma intenção de captar o que a sociedade, os profissionais, as escolas de arquitetura pensam e imaginam no sentido de conseguir com que se avance no sentido dessa qualificação que eu lhe dizia há pouco. E teremos presença de delegados das diretorias do Conselho do Colégio de Arquitetos da Catalunha,
da Colômbia e do Chile, no sentido de unir forças para que se torne, com uns 3, 4 anos, provavelmente, nós seremos o maior conselho de arquitetura do mundo. Então nós temos um caminho bastante ambicioso dos arquitetos e de todo o espaço urbano e territorial do país. As intervenções que foram realizadas em algumas cidades da Espanha, da Colômbia, estão servindo como referência para o Brasil e especificamente para Florianópolis, do Chile também. Então a presença desses profissionais aí tem essa importância, é um momento de trocar informações, né? E de buscar conhecimento. E o conhecimento nesse momento é bem mais no sentido de fortalecimento dos conselhos do que de fato o produto final nosso, que é a arquitetura e urbanismo. Mas os seus exemplos, tanto da Espanha quanto da Colômbia, especialmente Medellín, recentemente com várias intervenções urbanas de porte e de qualificação urbana, especialmente de baixa renda, faz com que esse encontro seja, dentro do nosso primeiro ano de existência, um ponto fundamental dos nossos passos de crescimento. Muito bem, 3h02, estamos conversando aqui no Notícia na Tarde com o João Edmundo Bom Neto, que é o diretor-geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. 6 minutos, temperatura de 30 graus no Morro da Cruz, 3h06. Voltamos com Notícia na Tarde, continuamos conversando com o João Edmundo Bom Neto, diretor-geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. João Edmundo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo agora pode dar que tipo de contribuição à melhoria da qualidade de ensino de arquitetura? Claro que a responsabilidade é do Ministério da Educação, mas que tipo de participação pode ter? Uma vez, como eu lhe dizia há pouco, um conselho uniprofissional permite com que os arquitetos no coletivo e a sociedade em particular promovam uma qualificação da arquitetura e do urbanismo no seu geral. Isto, por consequência, vai qualificando de passo a passo toda a expectativa da sociedade. E isso, por sua vez, faz com que as escolas precisem qualificar cada vez mais os seus profissionais. O Conselho está estudando uma certificação voluntária em que as escolas de arquitetura poderão se certificar junto ao Conselho, isso ainda está em estudo, mas que vai também ajudar no sentido de uma qualificação crescente desse ensino. E a intervenção urbana do arquiteto, do paisagista, ela foi colocada em segundo plano no Brasil nos últimos tempos. O Oscar Niemeyer, por exemplo, é a grande figura da área, ajudou a construir Brasília, uma referência, está com 105 anos. Ele deve estar feliz, né, com a criação aí do CAU. Mas o arquiteto, ele perdeu um pouco de espaço ao longo desses anos, ou é apenas impressão? Ele foi menos ouvido, eu quero dizer, pelo poder público, ele foi menos ouvido? Sim, ele foi menos ouvido, mas também isto é uma questão do coletivo dos arquitetos também, não é apenas do poder público. Volto a insistir que um conselho como o nosso agora, só de arquitetos urbanistas, ele tem um poder de fogo, digamos assim, um pouco maior, porque ele faz com que os agrupamentos de arquitetos, as discussões de arquitetura, as discussões de urbanismo, tornem-se mais vigorosas. E como eu lhe disse há pouco, esse evento que ocorrerá daqui a 2 semanas, existe um segundo evento que é de 2 em 2 anos, que chama-se Encontro Estadual dos Arquitetos. Eles são todos no sentido de captar, de extrair da sociedade as qualificações desejadas. E, na realidade, há muito tempo, nós estamos precisando retomar a nossa responsabilidade no planejamento territorial e urbano das cidades. E isso se faz com consciência profissional, indo atrás, fazendo com que o poder público nos ouça, porque, de fato, nós temos um limite de atuação que a lei nos permite. Mas
tem uma frase que eu gostaria de citar, que é do presidente nacional, que é do presidente Haroldo, que diz o seguinte: não tenho dúvidas a respeito de que o Conselho irá proporcionar os avanços da nossa área de atuação onde mais nossa lei permita. Devemos, aliás, ir ao limite, contaminando positivamente todas as possibilidades que se apresentarem, para melhor atender a sociedade, objeto da sua atuação maior, e ao arquiteto, naturalmente. Quantos mil arquitetos tem em Santa Catarina? Redondo, 5.100, 550. Registrados, ativos, próximo a 4.000, 3.800. E na região da Grande Florianópolis? 1.840, se não me falha a memória. É um número alto, né? É um número bastante alto. A sociedade está esperando que vocês contribuam ainda mais, né, para que a beleza da cidade acompanhe as belezas naturais, que isso não se perca, que isso continue. Isso, de fato, são as nossas competências. Tá bom. João Edmundo Bom Neto, muito obrigado pela participação. Um recado final ainda a respeito do evento? Pode ficar à vontade. A quem quiser participar do nosso evento no dia 8 de dezembro, ele ocorrerá no Hotel Majestic. As inscrições são livres, é aberto ao público, apesar do público-alvo são arquitetos e urbanistas, e as inscrições estão no site de quem está promovendo. Nós promovemos, e quem está organizando é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, com apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil, no site da ASBEA, que é www.sc-asbea.org.br, e lá poderá se inscrever. Muito bem. Então, os arquitetos e urbanistas podem participar. Obrigado ao diretor-geral do CAU, João Edmundo Bom Neto. 3h11, Notícia na Tarde, volta daqui a pouquinho.